Pode ser? Alexander, pergunta aí. Por que hoje existe o... Pergunta aí. No último Pergunta Aí, um desafio foi lançado para o pastor Beto. Cá estamos de novo, nas ruas de BH, porque o povo quer saber. Eu sou o Arthur e você está no Pergunta Aí. Nazaré, pergunta aí. O que a gente pode fazer nos dias atuais para criar nossos filhos dentro dos parâmetros, né, de que eles possam ser pessoas felizes e bem resolvidas quando adulto? Criar filhos que possam temer, filhos que sejam bem-sucedidos. A Bíblia nos ensina que nós devemos criar as crianças, nossos filhos, no temor do Senhor. Devemos ensinar essas crianças, nossos filhos, ainda que adolescentes, até adultos, os princípios da palavra de Deus. E não basta só ensinar, precisamos orar com eles e por eles, mas acima de tudo, a gente precisa ser modelo para eles. A gente precisa ter um grupo de comunhão, uma igreja, a gente precisa viver o Evangelho. Quando nós assim vivemos, sendo referência para nossos filhos, aquilo que nós cremos e aquilo que nós praticamos, certamente será assimilado por eles. Ainda que eles não nos imitem inicialmente, mas a Bíblia diz que ainda que mesmo que quando cresçam, ou que ainda que venham crescer, eles não vão se desviar desses princípios. Então, criar no temor do Senhor e ser modelo para eles. Jaqueline, pergunta aí. Existe vida após a morte? Sim, existe vida após a morte. Foi o Senhor Jesus quem disse, vou preparar-vos lugar. E nós aprendemos que o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a essa eternidade, senão por meio dele. A vida após a morte. Mas não existe só vida após a morte, tá? A morte após a morte. É claro que quando eu me refiro a essa morte após a morte, me refiro a uma vida sem Deus, que é morte espiritual, que é condenação eterna, que é inferno. A vida após a morte, ela é possível por meio do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador de sua vida, Ele garante que você tem a vida eterna. Ele já conquistou essa vida eterna por meio do seu sacrifício. Nada melhor do que viver e em vida, com essa convicção da vida após a morte. Isso é fé, certeza da eternidade. E é possível para todo aquele e aquela que receberam Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Alisson, pergunta aí. Qual é o sentido da vida? E aí, pastor? Difícil essa, hein? Sentido da vida. O sentido da vida é louvar a Deus, é relacionar com Ele, é aprender dEle. Nós aprendemos no Catecismo Maior da nossa igreja que o propósito, o fim principal do homem é louvar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, é desenvolver um relacionamento com Deus. Quando nós assim recebemos Jesus, nós descobrimos o sentido da vida. Claro que uma pessoa sem Jesus, ela não encontra sentido algum. E ela é tão vazia de sentido que ela tende a preencher esse vazio com tantas e tantas outras coisas, como sucesso, por exemplo, dinheiro, ascensão profissional. Mas quando nós descobrimos a Jesus como nosso suficiente Salvador, nós percebemos que Ele sim é o sentido da nossa vida. Ou seja, é louvar a Deus e desenvolver um relacionamento com Ele por meio de uma fé no Senhor Jesus Cristo. João Antônio, pergunta aí. A minha pergunta que não quer calar eu não sou, seriamente eu não tenho nenhuma religião. É porque que Deus é o ser superior e é o Pai de nós todos, como a gente costuma pregar, né? E por que pessoas que seguem Ele tão certinho às vezes sofrem tanto? Por que pessoas cristãs convertidas sofrem? Por que crianças sofrem? Por que a humanidade sofre, se Deus é tão bom e Deus é tão poderoso? Primeiramente, o sofrimento tem origem no pecado original. Sofremos por causa do pecado e esse pecado alterou o sistema em todas as áreas. Sofremos, às vezes, por causa de escolhas equivocadas que nós fazemos. Às vezes, nós não dependemos de Deus e, às vezes, fazemos escolhas que acabam trazendo sofrimento para nós e para outras pessoas. Mas, apesar de nós sofrermos por causa do pecado e, às vezes, por causa de coisas ou escolhas erradas, às vezes o sofrimento faz parte de um processo de Deus. Todo ramo que estando em mim, Ele o limpa. O limpar, às vezes, é um processo aí de privações, provações e até sofrimento, para que dê mais frutos ainda. Apesar da gente, às vezes, não ter uma resposta clara, porque você está sofrendo, Deus tem um propósito em todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive o seu e o meu sofrimento. E eu quero aproveitar e agradecer ao pastor Luiz pelo convite, o desafio que ele me fez de estar aqui respondendo essas perguntas. Aliás, foi muito bom.
e eu espero que tenha sido instrutivo, gratificante e edificante para você. Quero aproveitar e convidar você para estar no próximo programa, quando você vai estar com outra pessoa, que eu desafio agora, o nosso querido pastor Eduardo. Até lá, se Deus quiser. Pergunta aí.